Ai, meu Deus. Vamos lá. Bem-vindos ao MetaCast, pessoal, mais uma vez. Eu estou apresentando o programa porque o Vitor está atrasado. Isso nunca acontece. Mas ele está atrasado porque, vem de outra cidade, pegou trânsito. A gente vai começar agora, até porque o dia de hoje está cheio de gravação para vocês. E eu vou ter essa tarefa de apresentar o convidado também. E vocês sabem que eu fico nervoso com isso, então vamos que vamos. Então, antes de qualquer coisa, quero agradecer o pessoal dos estúdios aqui do Fortalk para emprestar esse espaço maravilhoso pra gente, mais uma vez. E do outro lado, agradecer de novo a CoinLive, nosso parceiro. Vocês sabem muito bem que eu também trabalho lá. Essa parceria foi o que fez esse canal acontecer e está sendo sensacional até agora. E, enfim, vocês sabem que já vai ter novidade para vocês. A gente já está falando há uns 3, 4 episódios, porque já estamos no mês de inauguração. Então, assim, stay tuned, vai ter bastante coisa nova para vocês, tá? Bom, falar com o nosso convidado hoje. O Vitor já vai chegar aqui no meio, então fiquem tranquilos, não vai ser só eu falando. Nem eu me aguento falando tanto tempo assim. E hoje a gente tem convidados que todo mundo se conhece. Então hoje vai ser bom, inclusive hoje é dia de Mac Hub, que eu já falei umas 2, 3 vezes também. Vou deixar o link aqui para vocês irem, se vocês gostam do nosso mercado. O evento é totalmente livre, gratuito para todo mundo, é só ir para fazer networking e conhecer a gente. Uma vez por mês tem evento lá. Bom, acabando esse jabá todo, que nem foi pago, devia ser pago para poder falar isso, né? Mas enfim, vamos pro nosso convidado de hoje? Então, vamos lá. Matheus Santos, 28 anos, casado, 2 filhos. Não sei como que coube na sua timeline. Mas nos bastidores eu sei que você trabalha desde os 11, né? Trabalho infantil, então assim, talvez faça sentido. Vamos lá. Fundador da Axia Digital Solutions, que é uma empresa especializada em soluções para economias tokenizadas, que eu também vou ter que entender mais sobre, né? Porque essa é uma descrição muito ampla. Sim. Ou como falava o coach que eu fiz aula, né? É palavra grávida, né? É tudo. Foda-se, depois a gente vê o que é. Trabalhou na Ericsson como arquiteto de collections, que eu também vou ter que descobrir o que é aqui, que eu não sei. E na Wibix ele foi responsável por arquitetura e desenvolvimento. Então basicamente é isso, eu vou deixar ele contar, porque assim, perfil muito técnico, até eu me confundo pra caramba. Então vamos que vamos. Matheus, se apresenta, dá um oi pra galera. Se quiser já aproveitar esses primeiros segundos pra deixar arroba, tá, o pessoal seguir, vamos que vamos. E é isso, conta um pouquinho como é que foi a tua história, da onde que você veio, que história é essa de começar a programar com 11 anos, tu não tinha que estudar, tu não tinha que viver, como é que é o rolê? Legal. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui para a gente conversar, é uma honra poder falar com vocês, poder estar aqui e contar um pouco da minha história da Axia. Meu nome é Matheus, como você disse, tenho 28 anos, comecei a trabalhar bem cedo na área de tecnologia, mas minha família inteira vem desse meio, né? Então, os meus irmãos, eu sou o caçula, o meu tio trouxe todo mundo para a área, então eu tive a oportunidade de adentrar um pouco no mercado, né? Cara, e tu é desenvolvedor e você não tem ansiedade e TDAH? Cara, eu sou bem ligadão, assim. Como? Bastante. Gente, esse podcast vai ser muito estranho, porque a pessoa, quando eu estiver falando, vai botar no 0.5, quando você estiver falando, vai botar no 2.0. Como é que tu consegue não ser acelerado pra cacete? Toda vez que a gente traz desenvolvedor aqui, impressionante. O cara fala mais rápido que eu, tá ligado? Não, depende muito do... Assim, eu sou bem introvertido, né? Então, conforme vai falando, eu começo a falar e desembucho falar. Mas é aquele primeiros 15 minutos de intimidade que você ganha e depois já era, sabe? Meu psicólogo fala que as pessoas é chamado fake extrovertido, porque você olha a pessoa falando muito, acha que o cara é super comunicativo e tal, mas na verdade, na tua vida real, você é introvertido, você só precisa de um gatilho aí normalmente pra poder soltar, vamos dizer assim. Todo mundo fala, nossa, achava que o Matheus era tímido, mas aí na hora que me conhece... Que começa a falar aí. Bom, hoje no Mac Hub vai ser bom pra isso, inclusive. Tu vai falar pra cacete, porque lá é só a galera que tem interesse pra caramba na tua área. Legal. Tá, então vamos lá, conta. 11 anos você começou a ser desenvolvedor. Cara, 11 anos eu não sabia se você jogava Mario ou Sonic. Eu tenho uma história de vida que, assim, meu pai é empreendedor. Então, meu pai sempre quis empreender negócios e criar soluções e tudo mais. Então, quando a gente era pequeno, a gente passou por algumas dificuldades financeiras, porque a gente sabe que empreender tem desafios gigantescos, né? E às vezes custam coisas, né? Então, no caso, a gente acabou ficando sem casa, sem carro, a gente perdeu tudo que a gente tinha logo quando era criança. Então, por causa disso, eu e meus irmãos, a gente começou muito cedo a trabalhar e conseguir receita também para dentro de casa. Então... Sério? Então você não aprendeu a desenvolver, tipo assim, só por gosto? É porque você realmente via que logo de cara você ia ter uma necessidade financeira por trás disso. Meu pai me ensinou que a gente tinha que trabalhar duro para conquistar as coisas. Certo. Foi isso que a gente aprendeu. Então, como ser brasileiro one-on-one, né? Tipo, pô, a vida é difícil, vamos que vamos. Né? E não tem o que fazer, né? Então, a grande questão que eu sempre tive é, putz, o que eu vou fazer para ter uma vida diferente? Para dar tranquilidade para os meus filhos, para minha família. Pô, eu sempre tive o pensamento que se eu me desenvolver, eu vou ser minha estabilidade. Então eu sempre pensei muito por essa linha.
Meu tio fazia ciências da computação na Univap, lá em São José dos Campos. E aí ele tinha comprado um computadorzinho, na época a gente tava... Teu tio? Meu tio. Caramba, geração passada, o cara já com a cabeça lá na frente. A geração dos meus pais, que alguém ia pensar em computador, muito menos programação, chance zero. Meu tio fez ciências da computação, inclusive hoje ele trabalha comigo na Axia que legal. E tal. Tu emprega o teu tio. Cara, eu emprego meu tio, meus 2 irmãos trabalham comigo na Axia também. Essa deve ser uma reunião familiar interessante, não é mesmo? Eu falo que é muito legal, que eu tenho a sorte de estar em volta de pessoas muito boas na família, graças a Deus, sabe? Chega no Natal, no final do ano, eu não recebi presente. Também desgraçado, atrasou a entrega para a Microsoft. Ano que vem se vira. O Google tá reclamando até hoje. Eu confesso que assim, esse é um grande desafio, sabe? Separar as coisas. Porque é o que eu falo, quando a gente está ali durante o dia, durante a semana, eles trabalham dentro da Axia, trabalham na equipe. Mas quando chega na sexta-feira à noite, no churrasco de domingo, eles são meus irmãos, são meus tios. Então, não pode conversar de trabalho, não pode falar, mas e aquela entrega? Não, isso aí tem que ficar fora. Pelo menos são todos homens, ou seja, ou separa as coisas ou resolve na porrada 5 minutinhos e depois volta ao normal. Pelo menos não tem a picuinha prolongada. Exatamente. Isso não é machismo, são fatos. Isso. Então, quando eu era mais novo, ele levou os meus irmãos para a área, e meu irmão mais velho já trabalhava aqui em São Paulo. Ele é 7 anos mais velho do que eu. Então ele estava vindo aqui para São Paulo para trabalhar numa empresa que na época se chamava Computize, agora já tem outro nome, é Bizep e tal, que faz consultoria Microsoft. E na época ele começou a pegar freela. Daí, pô, é bastante freela para pegar, e se você me ajudasse? E aí, na época, ele me deu um livro de C#, eu fiz algumas certificações ali de Dynamics, de SharePoint também, tal, e comecei a ajudar ele. Não preciso nem falar que os clientes dele provavelmente não sabiam que ele estava empregando uma pessoa de 11 anos, 12 anos para poder fazer isso, né? Cara, você vê, mas para mim foi muito bom, assim, foi uma construção diferente, sem problema, sabe? É só a gente não mostrar essa live para um pessoal do sistema de justiça que tá tranquilo. Senão amanhã já tem alguém batendo e o teu tio vai ser preso. Tava estudando por fora, tranquilo. Não, mentira, não tem cliente, já passou 10 anos, então já caducou, sim, beleza, tá tranquilo. Olha quem chegou, o nosso boss supremo, tá passando aqui atrás. Ele que veio de Manaus de carro até São Paulo hoje, por isso que deu uma atrasada. Tudo bom, Vitor? E aí, tudo bem? Desculpa interromper, né? Chegou o chefe da porra toda, a gente tem que fingir que ele é importante. Prazer, tranquilo, cara? Tudo bom? Eu já passei pra você aí o resumão. Acabou, começou agora também, tem 2 minutos. Não, tô vendo, o cara emprega a família toda, o tio, Pois avó, você chegou, pois é, né, bom? Não, você, sério, começou a trabalhar com 11 anos como programador, hoje até a avó trabalha pra ele. Então no começo era trabalho infantil, agora... Programador tem essas vantagens. Trabalho de capaz. Todo mundo trabalha com tecnologia, a história é outra. Bom, beleza. Bom, e aí? Então, assim, dali a gente foi fazendo um trabalhinho aqui, trabalho ali, fui aprendendo coisas, mas eu sempre tive um espírito muito de querer, tipo, fazer coisas mesmo, ganhar dinheiro para poder pagar conta, pagava conta de água, coisa assim, né? Então eu precisava ali fazer receita, né? Então eu trabalhei depois um tempo numa empresa que tinha em São José, que se chamava Bradar, que era uma empresa que fornecia soluções ali junto com a Embraer, mas de sensoriamento remoto, e para o Ministério da Defesa alguns radares, né? O Saber M20, M200. Especificamente, eu trabalhava fazendo soluções internas ali com Java e mexendo com o banco de dados georreferenciado deles. Então fui aprendendo mais sobre o banco de dados ali e tal. Quando eu fiz ali 18 para 19 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar para a Ericsson, né? De começar através de uma terceirizada que era a Fitec e prestar soluções ali para a Ericsson. E aí ali, cara, minha vida começou a mudar completamente, né? Então, primeiro foi muito divertido porque eu tinha entrado para trabalhar num setor que era para soluções de problemas, né? De design e manutenção, que o pessoal chama lá dentro, mas é suporte nível 3, né? Então tem problema, você coda para fazer solução. E surgiu oportunidades, pô, depois de 2 meses assim, o gerente sensacional, Renato, lá chegou e falou assim, pô, tem uma oportunidade para ir pro Iraque e tal, alguém tem interesse? Aí eu pensei assim, pô... Para trabalhar ou para ser bucha? Era um trabalho, tinha projetos, né? Então a Ericsson... Naquela época, literalmente, invasão, né? A Ericsson... Não é por nada, mas faz as contas aí. É um trabalho que você vai fazer uma vez só. Exatamente. Não, mas eu pensei assim, trabalho, se você voltar, tem bônus. Que férias eu vou falar assim, puta, eu vou para Bagdá? Foi muito difícil, então vamos lá, né? Bom, se me oferecesse uma faixa de gás, eu ia falar, não, muito obrigado. Então é um pouquinho mais tranquilo.
Porque, né? Acabou que não deu certo, teve alguns problemas de segurança lá, a gente não pôde ir. Só que foi muito legal, Que assim, surpresa. porque Não é? quem vai para o Iraque poderia ir para qualquer lugar, né? Essa foi a ideia. Então, depois que passou uns 2 meses, surgiu uma oportunidade de ir para o Kuwait, né? Que fica ali do lado da Arábia Saudita tal, e do Iraque. Era um projeto de um outro sistema que não era o sistema que eu trabalhava na época. Eu entrei trabalhando com billing. Então, basicamente, ele falou, olha, você quer ir pro Kuwait e tal? Eu falei, bora, fazer o quê? Você vai validar o projeto lá. Então, você vai ter que ir, vai ter que ver tudo que fizeram de documentação, os workflows, o que foi aberto para falar se o projeto está apto para ir para o ar ou não. Eu falei, legal, vamos embora. Nunca tinha mexido com o negócio. E aí era um puta de um desafio, né? Então, e para mim foi muito importante. Então, assim, eu pensei, puta, eu tenho 19 anos, eu vou para lá, o pessoal mexe com isso há mais tempo do que eu tenho de vida. Então, se eu falar pro cara, você tá fazendo errado, eu não vou ter credibilidade nenhuma, né? Então, eu tive que ir, comprei uns ternos e tal, falei, vou parecer que sou mais velho e tal. Cheguei lá e aí tinha outro problema que era a questão do inglês, né? Então, tipo, eu tinha feito inglês na escola e tal, mas nada, sabe, cursinho mesmo assim. Algo me diz que você não passava suas tardes aprendendo inglês e sim programando, né? Você podia estar aprendendo to be, você estava aprendendo C Sharp. É diferente. Mas do while você sabe fazer. Exato. Tem umas coisas lá que você não erra. Quando eu cheguei, cheguei mó nervoso tal no primeiro dia. Chegou o gerente de lá e ele ficou para mim 10 minutos falando tudo que eu tinha que fazer. Dos quais você entendeu 3 segundos, provavelmente. Era indiano, Arijit, o nome dele. Eu não entendi absolutamente nada que ele falou. Só que no final ele perguntou, quando você pode me entregar? Foi a única coisa que eu entendi. Na hora, eu pensei assim, putz, se eu falar para ele eu não entendi, Do you understand? Já era. Minha credibilidade ia pro chão, né? Então eu falei para ele, escreve tudo por e-mail, por favor, me manda que eu te retorno com a data para cada item. Então aquele momento foi esperto, muito... véio, porque tem o Google Translator lá, já tinha naquela época. Aí facilitou. Depois daquele momento tudo foi mais fácil. Então assim, aquilo moldou muito minha carreira dali para frente, porque desse projeto do Kuwait eu acabei indo depois para o Egito, para o Sudão, para vários outros lugares, Colômbia, aqui, Peru, e comecei a liderar projetos de collections na Ericsson em diversas localidades. Alguns remotos na Grécia, Dubai, alguns lugares, então eu comecei a me especializar nessa parte, que era basicamente recuperação de receita, né? Então, sistema de billing numa operadora de telecomunicações de pós-pago, você tem uma fatura para pagar mensalmente. Conforme você não pagava a fatura mensalmente, isso é coletado por um outro sistema que tem workflows próprios, utilizando BPMs e tudo mais. E essa era a minha especialidade. Só que na mesma época aconteceu uma coisa muito engraçada. Que era o quê? Um do pessoal que trabalhava comigo, que é o Edson Baceto, se ele assistir isso aí, Grande abraço. Um grande abraço. Ele estava fazendo também algumas disciplinas isoladas no ITA, e tem a Fundação Casemiro Montenegro Filho, né, que pode ser contratada por instituições privadas para os alunos de doutorado, mestrado do ITA fazerem pesquisas, né? E um dos projetos que tinham na época era o projeto denominado Projeto Ecossistema, que era um projeto de uma empresa chamada Weibo. E naquele momento... Você vê a quantidade de nome que você fala que eu nunca nem ouvi falar, né? Piadas à parte, interessante pensar que a quantidade de sistemas que a gente conhece hoje de sistema que roda no back de grandes empresas, né? Você conhece das que vêm do TOTOS, da Oracle e tal, mas a quantidade de coisa que passa por trás dessas indústrias todas é sensacional. É gigantesco. Uma instalação que tem de migração digital de uma operadora telefônica, a gente está falando de mais de 20 softwares interligados que vão estar fazendo não só venda. isso. Aliás, vou dar um exemplo, não sei se o pessoal sabe aqui. Teve um momento que eu até brincava no Bom dos Apps, né? Que eu brinco que o pessoal do Itaú começou a demitir gerente de banco e começar a contratar programador. Porque em questão de 6 meses eles contrataram acho que 240 programadores, foi um absurdo. Sim. E até hoje o Itaú tem algo como 30 ou 40 aplicações. Que a gente conhece 2, 3, né? O Itaú Card, o da tua conta corrente, o Guardião, você conhece poucos, mas são muitas coisas unidas. E por que eu estou dando esse exemplo aqui? Porque o que muita gente acha que é uma aplicação única de back, ou uma aplicação, eu vou no supermercado e tem aquele sisteminha lá, tipo... Não, é um zilhão de coisas
coisas que são usadas em conjunto lá. Isso se a gente estiver falando de API, SDK. Então, assim, vou dar um exemplo. Um sistema que faz controle de estoque dificilmente vai fazer processamento de pagamento. Eles precisam fazer uma integração entre sistemas, botar um SDK, uma API lá dentro para que aquilo funcione no mesmo lugar. Então, o sistema que faz o escaneamento do negócio no teu... No supermercado, não é o mesmo que faz gestão de estoque. Eles têm que unir dois programas diferentes. Então, assim, muita gente vê como uma coisa só, aquele sistema está lá funcionando. Não, cara, tem uns 30 sistemas ali funcionando. Só que alguma dessas empresas fez uma interface que une tudo aquilo para ficar mais fácil para a pessoa que está usando. Então, enfim, é empresa pra caramba, é negócio pra caramba. É muita coisa. E é uma experiência legal pra caramba, por sinal. Em todas as áreas é assim, né? A gente pegava projetos quando a gente ia, por exemplo, o da Claro Colômbia foi um dos que eu fiquei mais tempo, foi quase 14 meses em Bogotá o projeto. Envolve billing, né, que no caso da Ericsson é BSS, collections, order care, catalog, mediator, assim, é uma infinidade de produtos. E além disso, você vai contratando empresas menores fornecendo soluções que nem você falou de ponta. Ou seja, você deve ter sido um daqueles caras que desenvolveu aquele sisteminha de bot de ligação, né, que te liga para ver se você está atendendo o telefone, para não acontecer nada, para depois ligarem de verdade para falar. Naquele horário. O senhor se lembra da dívida do Nubank? Desgraçado. 38 ligação por dia do Nubank, eu nem tô devendo nada. Puta vida, velho. É você que desenvolveu, né? Pode falar. E a gente integrava nessas soluções. A gente integra nessas soluções, né? Basicamente o sistema de collections, ele atua com um workflow, né? Um BPM. Então, basicamente, o sistema ele cuida de tomada de decisão. Então, puta, a fatura tá atrasada, 0 dias. O que eu vou fazer? Vou enviar uma notificação avisando que o pagamento é hoje. Depois de um dia eu vou fazer isso. O cliente tem quanto de score, então o que eu vou fazer? É um fluxo de perfil de operação com ações pré-planejadas, né? A notificação aqui. Legal. É uma engenharia ali no negócio. E porque o que acontece? Não tem como a mesma forma de cobrar aqui no Brasil ser a mesma que tem na Colômbia, a mesma que tem no Egito, porque cada realidade é diferente. E ver como é uma coisa que a gente fala com alguma frequência aqui, né? Os grandes programadores que fazem isso que vocês veem no dia a dia de vocês, é uma galera que, e não estou diminuindo ninguém aqui, não fez faculdade. Nem sei se você fez ou não, mas o ponto é você aprendeu isso com 11 anos, cara. Você começou a aprender tudo com 11 anos. Os programadores, vamos lá, alguns dos profissionais que mais ganham dinheiro hoje na área de tecnologia não fizeram nem curso técnico, aprenderam na raça. Sim. Antigamente a gente vê isso com aqueles moleques que sabiam montar computador, tá? O cara só montava, né? Estudava montar computador para ganhar um dinheirinho por fora. Do nada, a molecada começou a aprender a programar e são os caras mais fodidos de hoje. E você vê que o currículo ninguém mais procura onde é que você se formou ou não. Não importa. Bota um teste pro maluco, vê em quanto tempo você consegue resolver um problema que um cara que fez ITA consegue fazer. Você vai fazer 20 vezes mais rápido que o cara. Hoje em dia as big techs tal, elas não contratam baseado em informação mais. Muitas colocaram desafios para você fazer e é isso que você tem que fazer. É a sua capacidade de desenvolver, esse raciocínio lógico, né? É o que mais pega. Ali na Ericsson, por conta desse projeto do ecossistema, ele foi um projeto muito legal e ele moldou bastante a minha linha para empreender depois, né? Porque trabalhava em empresa grande, vinha de empresas, então você tem salário, você vai crescendo, vai sendo promovido, tal, e você fala assim, puta, legal, tô confortável aqui, né? Na mesma época ali no final de 2016, começo de 2017, teve essa oportunidade ali com o ecossistema. E a oportunidade era basicamente assim, não tá dando certo mais pagar agora a Fundação Casimiro Montenegro Filho, mas é um projeto muito interessante. O que você acha da gente fazer esse projeto? Se esse projeto dá certo, vai emitir uns tokens, você fica com uma quantidade dos tokens, do supply, como você sabe que funciona tokenomics de muitos projetos. A gente tá falando de tokens mesmo, a gente tá falando de blockchain. De blockchain. Isso em qual ano? Isso começo de 2017, final de 2016, começo de 2017. Aí, então era basicamente assim, vamos construir uma coisa e se der certo, muito legal. Se não der certo, eu vou ter aprendido um monte de coisa. Essa foi a lógica. Então, e foi teu primeiro contato com a blockchain? Foi meu primeiro contato com a blockchain. Na época, eu, o Edson, o Coro e o Gabriel, a gente se uniu, comia pizza de noite, saía... todo mundo trabalhava na Ericsson, menos o Cora, que era do INPE, ele cuidava do supercomputador do INPE. A gente terminava o trabalho, sei lá... Instituto Nacional de Pesquisa aí? Pesquisa informática? De pesquisa... O INPE ele faz pesquisa climática, várias coisas. Eu não lembro agora. Eu não sei o que é o significado do pesquisas espaciais. INPE. INPE. E assim,
foi por muito tempo assim. A gente trabalhava tipo das 8 às 6, e daí das 6 depois a gente começava a mexer as coisas nesse projeto, ia até madrugada, e foi assim por anos. Então foi um projeto muito legal, porque a gente pôde construir uma coisa do zero até virar alguma coisa. Mas que tipo de projeto que era? Você falou de tokens, mas tá. O Ibix foi o primeiro utility token aqui do Brasil. Que fazia? Pô, eu lembro disso daí. Era o Ibix isso daí, não é? É o Ibix. Que aí ficou famosa, que até aquele empresário grande lá... O Roberto Justus é um Roberto dos Justus sócios. entrou no negócio, fez ele é sócio até propaganda hoje. em um monte de podcast e tudo mais. Eu comprei bastante o Ibix, conheço bastante gente que tem Não, até explica aí, hoje. mas o que fazia esse projeto? O que fazia esse token? Qual que era a ideia? Ele é um token de marketing, né? Então a ideia de todo do IBO, do ecossistema, já vinha de marketing antes. Mas a ideia é simples assim. Pô, eu tenho uma empresa de marketing, eu invisto R$1 milhão, vamos supor, em marketing por mês. E se eu pegar uma fatia disso, sei lá, 100, 150 mil reais, em comprar em um token, e aí eu coloco minhas propagandas dentro dessa plataforma. As pessoas vão interagir nessa plataforma, compartilhando em redes sociais, e conforme as pessoas vão clicando e tal, eu ganho o token por isso. Exato. Só que o Brave não tem token próprio. Exato. E aí você vai remunerando esses tokens. Só que esses tokens que o usuário tem, ele também tem um marketplace onde ele consegue recomprar produtos da sua marca. Então você está fazendo com que o círculo ali de marketing ele fique girando. Teoricamente, ambas as coisas valorizam o token. Teoricamente. Exatamente. Quanto maior for a demanda para aqueles serviços ou produtos, mais ele valoriza. E quanto mais desses tokens forem mintados para poder... É porque basicamente mais contratos de marketing foram abertos. Então, assim, é mais dinheiro entrando e não dinheiro sendo criado do nada. Então você que participou da criação do Ibix? O Ibix foi muito famoso. O Ibix foi muito famoso. Eu era o arquiteto-chefe do projeto, né? Então eu cuidei de toda a arquitetura dos sistemas e desenvolvimento back-end. Isso foi o que eu fazia. O dono do Ibix é de São José dos Campos, não é? É, o Alê, o Wagner, são todos de São José. Quem mais é de São José daqui? Não pode falar onde ele mora. Não, da parte de tecnologia de cripto, a maioria é toda de São José. Quando você vê... Inclusive os golpistas são de São José também. São José, Cabo Frio, São José, vai passando pela rua, é tudo dele. A devolução privada de carro dele. Inclusive os golpistas são de São José dos Campos também. Tem muito, cara. São José, Jacareí, Cabo Frio também, a região dos lagos lá no Rio de Janeiro. E agora o pessoal foi todo lá pra Balneário Camboriú também, então estão saindo alguns... Tá sabendo? Comprou também os negócios lá? Tá na crescendo. planta? Tá crescendo. Tá. Não, tô falando do pessoal de pirâmide. Entendi. Essas coisas. Não, é verdade. O Vitor, ele não ostenta assim. Ele não ostenta com Ferrari. O que ele faz é comprar essas camisas de $25 mil. Eu não que ele tenho traz nem pra cá. real. Na luz negra. Show de bola. Então, assim, pô, eu não lembro desse projeto. Falando sério, agora, o Ibix foi um dos mais famosos. Quando eu li, eu falei assim, cara, eu já ouvi falar de algum lugar, mas por algum motivo, acho que quando eu comecei, eu tava muito mais... Eu estudei cripto por um motivo, né, que eu tinha vendido meu carro, tem um negócio, e do outro lado eu estudei tudo voltado pra GameFi, porque eu sou nerd, eu sou gamer e tal, tipo, não gamer competitivo, mas eu comecei a ver todos os projetos, e aí eu peguei um pouco do histórico, um pouco do meu entendimento como economista, como estatístico e tal, apesar de não serem informações oficiais minhas, falei, cara, vou começar a analisar agora a parte de tokenomics séria de projeto, para entender os tokens, validar alguns desses projetos e entrar em uns ou não. Então era essa a minha pegada. Então eu não foquei tanto naquela época no que a gente chama hoje de utility token. Não foquei token cashback, token fidelidade, naquela época não. Isso veio para minha vida muito depois, quando eu comecei aqui na CoinLivre, com o pessoal do grupo aqui. Então, assim, a gente tá falando de eu ter um conhecimento legal dessa área há 2 anos atrás só. Antes disso era muito token de game. A Ibix, eu lembro que ela foi lançada, acho que 0.01 ou 0.18. E aí, quando eu fiquei sabendo, ela tava 0.2 e alguma coisa, e ela chegou a bater acho que 22 centavos, alguma coisa assim. A mais alta dela... Fez foi 13x, 14x. 23 centavos, mais ou menos. E teve uma capitalização boa, teve... ficou muito conhecido. Um projeto assim, pra mim, deve ter o Social Score deve ser bom. Não, e assim, na época, o Roberto Justo, ele tava indo nos podcasts, ele tava falando que ele tava fechando com alguns redes de mercados, supermercados, para utilizar, para aceitar o Ibix. Que foi o Shibata, lá em São José, né, que aceita o Ibix como meio de pagamento. Lá aceita? Isso, inclusive foi então meu último... O projeto ainda tá rodando? Isso, não, ele roda até hoje. E assim, é um projeto de token que tem Casas Bahia, Banco Santander, Burger King, Bob's e várias grandes marcas como cliente no meio de toda essa dinâmica de tokens.
Porque bem ou mal, a gente está falando de uma contratação básica de marketing, seja lá para qual for o serviço, né? Isso é só um cashback, ou que as grandes empresas, tipo uma P&G, Unilever, gostam de chamar de rebatimento de marketing, né? Então, se você tem uma conta com um cliente seu de 10 milhões mês, você pode pegar até 5, 6, 7% disso e rebater para usar no teu próprio cliente. Então, o próximo grande token brasileiro utility vai ser quem fizer o token cashback dessas grandes indústrias. Sim. Porque se você pegar isso em token e utilizar isso para serviço, propaganda, etc., qualquer plataforma que faça esse marketplace, né, entre esse token que é utilizado para rebatimento e linkar com os profissionais que fazem esse rebatimento, cara, tá feito. Tá feito. Olha, tô olhando aqui, ó, pra você ver como ele ainda tá vivo. Nas últimas 24 horas teve 2 milhões em movimento. Eles estão movimentando, assim, o mercado Bitcoin antes era o maior, mas agora eles listaram na L-Bank também, algumas outras, e a movimentação diária tá grande nesses também. Legal. Você vê como o nome faz a coisa, né? E o relacionamento do Justus, enfim. Mas o Justus, ele ainda entrou bem depois, né? Assim, quando a empresa iniciou, tem outros sócios que hoje são conselheiros, como o Gugu Stocco, por exemplo, que fez parte ali do projeto, tem o Caco Azugaray, que é da Isto É, então assim, teve bastante nomes de peso, até mesmo no conselho da empresa, como o Eduardo Terra e outros, né? Então, assim, para mim especificamente foi um projeto muito legal para eu aprender sobre o universo de startups, que é muito diferente do universo corporativo. Sim. E foi muito bacana ter essa visão de blockchain, porque eu sou técnico, então eu estava lá para fazer a parte técnica, especificamente. Então a gente tinha alguns desafios, né? O primeiro era, a gente não tinha Layers 2 lá, não tinha Polygon, não tinha uma Binance Smart Chain para poder utilizar. Então se a Dona Maria vai compartilhar na rede social e a gente vai pagar um pouco de token que está dentro de uma rede da Ethereum, como que eu vou pagar para ela 5 centavos e eu tenho que pagar 10 reais de taxa? Sim. Então a gente teve que começar a pensar em soluções para resolver esse problema. Então no caso ali especificamente, a gente foi pelo caminho de desenvolver uma sidechain. Então a gente usou o Hyperledger Fabric como a blockchain de um lado, com a Ethereum em sidechain do outro. E aí a gente criou um mecanismo que a gente chamou de BCH, que pegava essas transações, mandavam primeiro para a Hyperledger para garantir que elas poderiam ser feitas e agrupava elas para enviar para dentro da Ethereum. Então a gente ficou bastante tempo para encontrar um mecanismo onde valeria a pena fazer essas remunerações dentro da rede da Ethereum por conta do custo. E aí isso foi muito legal. Hoje, desculpa, não sei se você perguntou, eu sei pegar a água. A Wibix está em qual chain? Hoje, Ethereum. Até na nova data. Ela é Ethereum. Jura? A gente e vale a pena? Não tinha Polygon, não tinha Binance Smart Chain na época. E não vale a pena alterar o Smart agora para poder fazer o bridge? É que, como eu estava falando para ele, o que a gente fez? Desculpa. Não, fica tranquilo. A gente fez um mecanismo. A gente fez um mecanismo de sidechain na época. Então o que a gente fez? A gente usou uma Hyperledger e usou a Ethereum. E aí a gente tinha um módulo de BCH que sincronizava as transações em blocos para poder enviar para a Ethereum ficar mais barato. Porque na época não tinha uma Polygon que é super baratinha. Um staking de transações e não de moedas para mandar tudo de uma vez e pagar um gas fee único. Exatamente. E essa foi a solução que a gente teve. A contrapartida disso é que todas as transações demoravam muito mais, porque tinha que esperar um bloco se juntar. Se você não tivesse transações suficientes, cara, o cara podia fazer uma ordem. Bom, se bem que naquela época também o Ethereum por si só já demorava pra caramba. Sim. Né? Eu lembro que, eu fiz uma compra de ETH, cara, demorou um fim de semana pra cair. E você na sexta, caiu na segunda. Você consegue priorizar transações para você colocar também, né? Porque uma coisa é um saque do usuário, outra coisa é a remuneração. Não, pra você ter uma ideia, da Wibix, cara, como é que eu conheci? Eu tava numa padaria conversando com um amigo meu, aí a gente começou a falar de criptoativos e tudo mais, daí começamos a falar de várias moedas, isso, aquilo, daqui a pouco eu tinha mostrado uma que eu falei, cara, tô analisando isso daqui, cara, olha só, de 2 dias pra cá, 5%, olha só. Ele parou e olhou, calma, essa acho que é do amigo meu. Eu falei, você tá de sacanagem, você conhece o dono dessa? Não, conheço, é o cara tal, Foi na minha frente, ele ligou, colocou no Viva Voz, falou com o cara, tudo bom, não sei o quê. O Justus. Não era o Justus, não, era o Justus, era o cara de São José. E aí, ele, como é que tá o seu projeto da sua mãe? O cara, seguinte, cara, tô feliz pra caramba. A gente, ninguém tá sabendo ainda. Cara, eu escuto. A gente acabou de fechar com uma grande rede de varejo aí, a gente tá fechando com um negócio muito grande, o negócio acabou de dar certo. Eu falei, cara... Se em 2 dias já subiu 5%, ele vai anunciar esse acordo, o negócio vai dar bom. E aí... Se bem que tem que ver tokenomics, né? Porque se os programadores, se vocês não tinham trava,
Se vocês não tinham vesting, depois de um anúncio desse, você pode derreter tua carteira inteira para recolher. A gente teve vesting. E aí deu bom. Aí deu bom. Um bom economista num projeto desse faz total diferença, cara. Saber travar o vesting do jeito certo, o como é que a diluição pode ser feita, em qual intervalo. Eu vi tanto jogo e tanto projeto brasileiro e gringo que eu falei, vai dar merda, e deu merda, e eu consegui acertar até quando ia dar merda por causa disso, porque não tinha um economista. Você está criando um negócio que virtualmente, eu não quero falar a palavra moeda, mas ele é um meio de transação, ele é um meio de recompensa, ele é um meio de troca, e você não tem um economista trabalhando no projeto para entender nada. Qual o valor de lançamento, o que acontece nas escalas, nos degraus. Não tem nada. Eu olhava, qual é o economista-chefe? Se não tinha nenhum economista-chefe no white paper, eu já descartava. Eu tinha um checklist, né, de umas 40 coisas que eu, olhava para falar se estava bom. Que precisava ticar todos para eu poder indicar e a gente entrar no projeto. Normalmente estou falando de games, tá? Mas todos na blockchain. Mas via de regra eu fiz para vários tokens utility de maneira geral, né? E um deles era esse. Não tem economista no projeto. Tá louco? Não vai pra frente, não vai. Vai ter hype, vai ter baleia, pode ter uma puta valorização, pode ter gente ficando multimilionária, e esse talvez seja o problema deste mercado, né? Enfim, mas não tinha previsão nenhuma, então você olhava e falava, cagada. Mas enfim, se só de você me contar que naquela época o projeto já tinha vesting, bom, então, porra, teve alguém bom ali para entender ciclo monetário, enfim. Né? A gente era assessorado pelo escritório da Felsberg Advogados também, que cuidavam de boa parte das coisas. O Instituto Ayrton Senna estava olhando para outros lados. Assim, o Ale, ele sempre teve uma boa rede de relacionamentos. Tu falou do projeto como se fosse um negócio, tava em 3 amigos na garagem. Só que 2 meses depois você estava com 14 institutos, 6 malucos gigantes, Neymar. Do IBIX, do projeto ali, incentivou bastante o pessoal da Ribus. Da Ribus não, né? Não é o pessoal da Ribus, falar muito assim. A Ribus surgiu por causa da Wibix. O Marcelo Magalhães, ele teve interesse em fazer a Ribus por conta da Wibix. Eu não sabia mesmo, de verdade. Tô aprendendo agora, muito legal. Muito legal. Vou até dar uma olhada mais a fundo no projeto agora pra ver. A história, né? Cidade de tecnologia, outro patamar. Mas eu elogiei a cidade 2 semanas atrás. Falei, pô, que legal, um monte de gente que vem aqui é de lá. Ele tem de lá, tal, sei lá o quê. Aí eu vou lá elogiar, não, mas também só tem piramideiro. Falei, porra, eu tô tentando elogiar. Você entende? Não. Assim, vamos lá. Lá é polo de tecnologia. É muito bom, tem muita gente muito inteligente. Só que também, assim, um dos grandes golpes que teve no país saiu de lá também. Entendeu? Que é? Não, desses. Não a DD Corporation, os outros também estavam para lá. O pessoal que criava pirâmide, que criava de pirâmide, tudo da parte de cripto mesmo. Na parte de cripto. Ah, tá. Sim. Belezinha, ok, tá. Então a Wibix foi o teu primeiro projeto, beleza? Foi muito legal, assim, porque... Mas você ainda faz parte da Wibix ou não? Não, eu saí da Wibix no final de 2019, né? Saiu como não trabalha mais ou saiu não é nem mais sócio? É que eu não era sócio, eu era desenvolvedor do projeto, eu tenho os tokens, né? Mas o que acontece? É um vest, é uma opção de remuneração, então... Né? Sim, o que aconteceu foi o seguinte, assim, eu saí da Ericsson no final de 2018, porque eu falei, puta, eu não quero mais ficar levando 2 coisas ao mesmo tempo e tal, agora eu vou ficar focado na Wibix. Por que a gente uma empresa nossa emprega a família inteira, né? Não, e aí eu continuei na Wibix, né? E na Wibix estava rodando esse projeto muito legal, que eu estava codando ele completamente, que era essa integração de gateway de pagamento para o Shibata. Eu falei assim, puta, eu quero fazer isso, mas vai ser meu último. Então é isso que eu quero fazer aqui, porque... eu estava numa fase que eu pensei, puta, para aquele Matheus do começo da minha história que eu falei que eu passava, onde eu estava era muita coisa. Então eu comecei a pensar assim, puta, mas e aí, o que vai ser minha vida? Eu vou receber uma especificação do cliente, vou fazer uma arquitetura e vou entregar? É isso que eu quero fazer no meu dia a dia? E eu usei aquele período de tempo para eu fazer aquele projeto, que era uma coisa que para mim foi muito gratificante, ver funcionando, ver rodando, né? Ir lá e conseguir comprar um negócio pagando com token, saber que toda a mecânica, como que ela funciona de A a Z, foi muito legal. E eu aproveitei para me descobrir o que eu queria fazer, né? Então, quando chegou ali pro final de 2019... Começo da pandemia. A pandemia, ela tava ali e tal, mas ela não impactou muito na minha decisão, porque eu já trabalhava... Na tua vida, porque já devia trabalhar de home office desde os 11 anos. Exato, eu trabalhava de home office já tinha um tempo. E aí, assim... Em 2022, primeira vez que eu pisei no escritório. O que aconteceu muito foi... Eu olhei e falei, puta, eu já sei o que eu quero fazer para minha vida. Eu quero dar para as pessoas a oportunidade que eu tive. Eu quero conseguir impactar a vida das pessoas através do conhecimento de tecnologia que eu obtive. Esse mais um Dark velho aqui, cadê o Guto? Pô, ele não tá falando que você nem sabe o que eu tô falando, você vai saber já.
Mas que porra é essa? Eu quero impactar as pessoas com conhecimento. É mais um que você puxou pra empresa, é isso? Não. Caralho, tu não faz amizade, tu faz funcionário, é isso? Não, Caramba, mas por isso que essa... porque esse aqui vocês vão conhecer já, mas esse aqui trouxe todos os amigos dele hoje. Se deixar ele com o pessoal que é foda, porque ele conhece muita gente foda nesse mercado. Aliás, você só não pode falar muito do teu projeto, senão esse aqui compra. Se ele falar o que nós já sabemos do teu projeto, ele compra o projeto. Enfim, ele pega todos os amigos e contrata, que porra é essa? Não, vai, fala que você não tá envolvido no projeto dele também, vai. Não, assim, até o Guto a gente conversa bastante e tal. Eu vou mentorar algumas coisas também e tal, mas não especificamente ali dentro do projeto, né? A Axia ali pro final de 2019 para começo de 2020... esse virou para mim o meu propósito. Eu falei, puta, eu vou sair da Wibix, é isso que eu quero fazer. Eu já tinha desenhado alguns produtos, algumas coisas que eu imaginava e eu fui pro mercado. A minha ideia não era, por exemplo... produto você quer dizer solução tecnológica dentro da blockchain, é isso? Não necessariamente na blockchain, porque na época eu não tinha a ideia de, putz, eu vou ser uma empresa Web3 ou uma empresa de blockchain. Essa não era a ideia. Na verdade, eu estou fundando uma empresa... porque eu tenho um objetivo e eu vou encontrar o caminho para fazer isso, para fazer isso dar certo. Sim. Então, ali no começo, como eu tinha uma rede de networking bem forte, principalmente com CTOs, com pessoas de grandes empresas, eu comecei a vender para a Agibank, DASA, Teros, para várias empresas, soluções de pricing, Open Banking, que começou a ficar muito forte na época. Show. E comecei a fortalecer ali a Axia sendo conhecida dentro do meio. Só que o que acontece? Eu tinha um background de blockchain por conta da Wibix. Então o pessoal chegava para mim e falava assim, pô, Matheus, eu precisava de uma carteira digital, eu precisava de uma plataforma para fazer tokenização. Putz, eu precisava conseguir aceitar token em tal lugar. Cara, ou ter um log totalmente confiável, com uma cibersegurança fodida, com armazenamento baixo. Tal. Qualquer tipo de coisa assim, se você entende da tecnologia, você consegue trazer para o nosso mercado. Exato. E aí eu comecei a falar assim, putz, vou fazer alguma coisa do tipo, né? Só que como a empresa ela foi crescendo, né? Eu olhei e falei assim, putz, eu vou criar produtos. Em vez de eu fazer uma fábrica de software, um software house, eu vou criar produtos e eu vou vender esses produtos já prontos para eu conseguir escalar. White label. Você quer explicar essa diferença? Porque a gente nunca falou sobre isso aqui. Qual é a diferença entre uma SaaS, uma empresa que vende só white label, ou que... Enfim. Não, vamos começar pelo começo. O que é uma white label? Legal. Para explicar, para fazer a tradução aqui pro povo. De forma muito simples, o white label é um software que você consegue customizar facilmente a interface dele para a cara de um cliente e entregar para ele. Então, por exemplo, os aplicativos de banco, muitos deles são white label. Então, é a mesma cara, eles só trocam as cores, logo, etc. e conseguem entregar com velocidade. É um aplicativo pré-pronto, digamos assim. Até porque, modelo. Né, gente, vamos ser muito sinceros aqui. Se tem um conceito básico no mercado de startup, e quando você vê EMV, né, empreendedor minimamente viável, é o seguinte, faça o que você sabe fazer bem. Não necessariamente uma empresa de banking sabe fazer uma boa tecnologia, sabe fazer bons aplicativos. Não necessariamente uma empresa de moda vai entender bem sobre o sistema de cobrança. Então, o que antes o pessoal achava que, então contrata um fornecedor, você tem muitas opções onde você pode desenvolver sistemas ou fazer parcerias onde aquelas soluções pré-desenvolvidas só se adequam à sua realidade, à realidade da sua empresa. Exato. E o white label nada mais é do que a maneira mais comum disso. É quando você tem uma solução lá dentro que os seus consumidores ou as pessoas que estão utilizando nem sabem qual foi a empresa que desenvolveu, porque é o que roda por trás, porque pela frente é a estética daquela empresa. Exatamente. E eu comecei a criar produtos para isso. Então, por que não ir para o SaaS? Porque o SaaS, a diferença principal do meu modelo de negócio... SaaS sendo software as a service. O software as a service. Basicamente vendem softwares. Isso, só que a infraestrutura do SaaS fica hospedada na sua própria cloud. Então, se eu vendo SaaS, toda a sua infraestrutura fica dentro da minha cloud e você vai me pagar uma mensalidade por mês para manter essa estrutura. Então, você tem custos muito elevados para você poder manter essa infraestrutura de cloud. Você, o contratante. O que foi contratado. O contratado tem a infraestrutura ali dentro. Entendi. Né? Então, o meu modelo, eu fui para um outro caminho, principalmente para poder crescer. Né? Então, eu tenho meu white label, eu vendo, instalo na sua cloud, dou suporte que você precisar, mas está ali instalado para você e esse é um custo que eu não tenho. Eu tenho o custo da minha própria cloud, dos meus ambientes de homologação, etc., mas é diferente. Sim, né? Claro. E aí eu acabei construindo alguns produtos baseados... Basicamente, até para mim isso, porque eu não sabia dessa diferença. Quando você tem uma SaaS...
você oferece o software, pode ser por mensalidade, valor fixo mais mensalidade, valor integração mais mensalidade, mas basicamente todos os custos inerentes à operação daquela parte tecnológica ficam com a empresa que desenvolveu. Né? E aí você cobra mensalidade em relação à manutenção e tal, que você tenta diminuir esses custos e continuar lucrando mesmo depois daquele investimento inicial por parte do seu cliente. No caso de uma white label, é uma solução turnkey. Né? Então, basicamente, do que o cara pediu, assim, se ele pediu alguma coisa que tem a ver com o que você já criou e que basta algumas alterações para se adequar, você entrega essa solução completa para ele e aí não é se vira no jeito ruim da coisa, mas é o seguinte, bom, agora a estrutura a infra está inteira com vocês, a gente prepara tudo, mas está com vocês. Sim. Né? A gente pode dar suporte, mas a estrutura está toda com vocês. Essa é a diferença, então. Levando de um lado, a infra agora é a responsabilidade do cliente e do outro lado, a infra é tua, correto? Exato. Mas no SaaS ainda tem muitas empresas que colocam o valor da infra dentro da mensalidade. Só que ainda assim, para empresas que estão crescendo, isso é um risco. Porque se o cliente não pagar a sua fatura, você tem que pagar a cloud do mesmo jeito. É verdade. E se você não... do tamanho do cliente, pode imaginar o tamanho dessa fatura? A fatura fica muito grande. Se você não pagar, vai passar 15 dias, 20 dias, dependendo da cloud, cortou todo o seu linha de serviço. Então é um risco muito alto. Né, para você poder bancar. Para quem não está entendendo isso, porque talvez possa estar um pouquinho mais, eu não sou contratante e tal, imaginem vocês se um iFood da vida não fosse dono da sua própria solução tecnológica. Imaginem se eles tivessem contratado um white label, uma SaaS e tal, e tivessem que pagar a mensalidade para essa empresa. A questão é que o que você precisaria de servidor para armazenar tudo aquilo eu quero dizer, todos os dados de todos os restaurantes, todas as fotos de todos os alimentos, todos os dados do processamento de cada um dos pagamentos. É muita grana. Cara, um dos maiores custos que um iFood e um Rappi tem. Imagina se eles não pagam isso pro fornecedor deles. Acabou, quebrou a empresa. Acabou. Até porque o fornecedor não é tão grande quanto a Rappi. Aliás, se não fosse deles, cara, o fornecedor deve ter 1/100º do tamanho da Rappi ou do iFood. Exato. Cara, não pagar um mês pode ser a diferença entre você mandar embora toda a tua equipe. Exatamente. Então, assim, é um risco muito alto. Por isso que a gente foi por esse caminho. E aí, o que a gente construiu basicamente como white label? A gente construiu primeiro uma carteira digital, foi a primeira demanda que a gente teve, né, que é o que a gente chama de Axia Midas, né, o nome dessa carteira. Midas. Então, porque... que toca vira ouro. É porque, na verdade, eu sempre tive um negócio muito com propósitos e simbolismos. Né? Então, por exemplo, a Axia vem do grego, é algo de valor, sinônimo para propósito. Então, por isso, sabe? Midas também. Aí, todos os meus produtos são deuses gregos. Se você pegar a marca da Axia, como se fossem os pilares gregos, cortados representando equidade. Azul para o roxo, de pessoas para tecnologia. Então, tudo eu faço eu adoro gente nerd, né? Isso é bom, tem algo por trás. Né? E a carteira digital, basicamente a gente consegue conectar em qualquer rede EVM, ali dentro, qualquer EVM, pode ser Ethereum, Binance, Polygon, Gnosis, etc. Você consegue receber, transferir, staking, vender o token ali por dentro, colocar funções de bridge também hoje. A gente consegue colocar funções que a gente chama de do to earn. Então você, por exemplo, se o usuário comprar tanto, ele vai ganhar tanto token. A gente tinha alguns projetos, por exemplo, o usuário vai ouvir tanto de música, vai ganhar um pouco de token por isso. Então tem algumas coisas genéricas que a gente tem ali dentro. A experiência de consumo do cara, né? Exatamente. E a jornada de consumo. E tudo isso dentro de um white label. Então cada projeto... Isso é muito legal, cara. Que precisa é muito rápido. Isso é muito legal. De 2 a 3 semanas, vai depender muito do meu cliente estar no ar. Desculpa interromper, mas isso eu nunca tinha ouvido falar antes. O que muitas empresas, muitas SaaS falavam há pouco tempo atrás de gamificação as a service, né, de você integrar a ideia de gamificação dentro do processo de uma empresa, isso é muito novo. Eu não tinha visto ninguém falar dentro da blockchain. Porque a CoinLivre está fazendo isso com seus clientes agora, mas claro, é muito menor em relação a isso. A gente fala de gamificação por experiência de consumo desde uma plataforma de investimentos. Né? Alguém que oferece isso como possível solução é muito à frente. Porque falar de gamificação, a gente tem que falar obrigatoriamente de data miner, de arquiteto de sistemas, de uma interface, uma dashboard onde você o cliente consiga controlar tudo isso. Então falar de gamificação, o pessoal, bota um joguinho lá. Não tem nada a ver com isso, cara. No nosso caso, a gente usa até o Discord. Tipo, o Discord que faz autopontuação, auto-XP, isso também é conversado diretamente com a nossa base de dados para entender o que mais que ele pode ganhar por causa disso. Então, assim, é a coisa mais complexa do mundo. O pessoal acha que é simples, é a coisa mais complexa do mundo. Mas, em compensação, se você for analisar jornada de consumo, interação com o teu consumidor, capacidade de geração de comunidade, cara, você tá um zilhão de passos à frente. Muito legal que vocês fazem isso também.
Cara, eu acho que literalmente esse poderia ser um produto único de vocês. Pode ser algo que vocês agregam, mas pode ser um produto único. Isso virou uma construção, sabe? Porque o que acabou acontecendo? A gente acabou percebendo que a maior parte dos projetos das empresas, eles precisavam de um combo. Então, assim, a carteira é uma coisa que é meio que crucial para todo mundo que tem um token. Você tem que ter um lugar para o cara com facilidade. Pô, por que eu não vou usar uma MetaMask? Por que eu não vou usar uma Trust? Porque se você fizer isso, você vai estar restrito ao mercado Web3. Como que você vai convencer a dona Maria da esquina a instalar uma MetaMask, configurar, guardar a chave privada e tudo mais? É muito da mesma inviável. maneira, se a pessoa fizer isso pelo Nubank da vida, cara, not your keys, not your coins. Exato. Pô, tá escrito que você tem Ethereum e Bitcoin lá, mas não é seu. Por isso qualquer que merda você... que der, não é seu, danou-se. Exatamente. Por isso que você, na verdade, a gente tem que encontrar meio termos, né, para você conseguir. Que eu costumo mencionar muito que a descentralização ela acaba na experiência do usuário, né, nesse sentido. Né? Exatamente. Essa é a maior barreira. É o que mais pega, que todo mundo, vem muita gente aqui falar, como é muito programador, muita gente muito avançada que já está nisso. Pô, tem cara que está nisso desde 2014, 2015, já há bastante tempo, exclusivamente na parte de token, criptoativo, etc. Para a pessoa é tão dia a dia, para ela é muito simples. Só que, tem que ser um programador para você abrir carteira em qualquer lugar desse, cara. Tem a experiência do usuário, a Dona Maria da esquina. Não é nem dela que eu tô falando, tipo, o cara é um Faria Limer da vida. O cara não vai ter facilidade de fazer, cara. Sim. Pô, ontem eu vi o Fábio criando uma carteira com uma pessoa aqui do corporativo. Sim, Mano, uma carteira, a MetaMask. O problema que aí bota na Binance, aí joga pra lá, aí faz o bridge. Sim. Puta, pelo amor de Deus. É uma dor de cabeça muito grande. Mas sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, quando a gente fez a CoinLivre e eu comecei a mapear os processos, a nossa ideia era, você vai sair de um Pix até eu já tenho sei lá quantos tokens de quantos investimentos eu quiser em 3 cliques. A gente conseguiu fazer, em alguns casos, em 2 e em alguns casos em 3. Em 3 cliques você sai de Pix e chega já tá com a tua carteira pronta de investimento. Se você quiser. Com wallet própria nossa, tal, escambau. Porque realmente não dá pra ter isso. Tudo isso começou, olha, falando muito sério, porque o Vitor já falou isso algumas 2, 3 vezes aqui, mas o pessoal não sabe quão real é. Tudo isso começou porque o Vitor fez uma piada há um tempo atrás, quando a gente tava falando sobre experiência de usuário. Ele falou, cara, quando eu fui aprender, o vídeo mais curto e simples que eu vi era de 40 minutos. Sim. E não era aprender a investir no nosso mercado, era aprender a como ter cripto. 40 minutos, maluco. E provavelmente nem em português era. Não, e aí o cara vai pra cá, faz isso, faz aquilo, é um negócio tão absurdo. Você fala, quem criou isso, o cara tá tão dentro da bolha, tá tão dentro da bolha dele que pra ele aquilo é normal. E, cara, não é, aí zero, por isso que o negócio demora aí você tem que olhar pra solução brasileira, né? Porque brasileiro é bom de experiência de consumo, esse que é o ponto. A gente é muito bom disso. As ideias por trás do Uber que fizeram 103 cliques vieram do Brasil. Isso foi feedback brasileiro, o pessoal não sabe disso. Veio daqui. O motivo da EasyTaxi não ter ido para frente a 99 ter ido é Brasil isso. A nova DAX, que é o nosso exemplo de melhor experiência de usuário, é brasileira. Ponto. Foi a gente que desenvolveu isso. A Binance pode olhar para a nova DAX, pode falar, vou fazer igual. Eles ainda estão há 1 ano de conseguir fazer igual. Não vão conseguir. Ainda vai continuar sendo 13 cliques, 14 cliques. Porque chinês não entende nada de experiência de consumo. Me desculpa. Ou não entende P nenhuma. CoinEx, mesma coisa. Tá melhor? Tá, 7 cliques. Uma operação simples, não precisa investir em nada, não. Operação simples. Não é pra você fazer staking, não. Então, cara, é muito foda isso, ninguém se preocupa. O mercado, a minha opinião é que aquele cara que é tecnológico, é programador, que é o cara que está extremamente empolgado nesse tema, parece que ele está numa masturbação intelectual infinita. Ele quer provar que ele é foda pra caramba, e quando fala pra ele, mas você pegou um cara de UX, ele olha pro marqueteiro como se fosse o vendedor de curso que vende curso do Instagram. É o cara que ele pra cair no ostracismo, não, isso aqui não vale nada. Como não vale nada? UX UI. Você tem Netflix em casa? Isso é tudo. Exatamente. Isso é tudo. Exatamente. Na equipe mesmo, assim, eu tenho 3 caras de UX dentro da Axia. Né? E, por que isso? Porque não adianta nada você ter um puta de um back-end se ninguém consegue usar. É simples desse jeito. É isso. É simples desse jeito. Assim, o mais importante da aplicação é o cara ter o contato. Claro que, quando a gente fala de segurança, escalabilidade, etc., são palavras que eu estou considerando aqui que são básicas. Tem que ser isso. Sim. Mas quando a gente está falando do usuário sentir, o usuário só quer saber da usabilidade. O pessoal mais antigo entender alguma coisa... Não tem nada a ver, mas dá para entender. Muito antigamente, tinha os caminhoneiros, o cara tinha até orgulho de falar que era caminhoneiro, porque tinha um caminhão que o cara passava aqui com o cotovelo, com as costas e vai ali. Cara, eu tava assistindo outro dia um vídeo de um cara com um câmbio desse, que era 3 alavancas, eu falei,
vai um curso ali de 6 meses para aprender a mexer naquela alavanca. Então, assim, eram pessoas, o cara, não, eu sei fazer isso. Então, o cara, E aí o pessoal até brinca, hoje em dia esses caminhões qualquer um dirige. Não, essa é a funcionalidade, não, qualquer um tem que dirigir. Qualquer um tem que fazer o negócio para ter mais gente. Porque o objetivo do caminhão é transportar. Exato, não o cara ficar, eu sou bom, isso aqui, não, se tem que ser depender do qualquer Elon um, Musk, cara. recentemente, ninguém tem que transportar, inclusive. Mais fácil ainda, mais fácil, você põe no aplicativo daqui até lá e acabou, é isso. São Paulo, Santos, vai, acabou, meu. É isso. É o melhor caminho. Legal, assim, tirando a carteira, a gente tem outros 4 produtos. A gente tem um produto que é o Marketplace. Então é um lugar para vender produto e serviço aceitando token. Então você pode aceitar seus tokens ali dentro desse Marketplace. E também Fiat, tipo, pagando cartão de crédito, Pix, com Pix, etc. Tal. Por que isso? O cara que tem um projeto, normalmente ele quer vender coisas também através do token e tal. Tem muitos projetos que são assim. A gente tem uma plataforma de tokenização. Então, o que é uma plataforma de tokenização? É um lugar onde você consegue emitir tokens e os usuários conseguem comprá-lo, ver quantos eles têm, consegue distribuir ali coisas e tal. Claro que assim, o meu foco é tecnológico, né? Então assim, tem que fazer uma diligência na empresa para entender o que ela quer tokenizar, o como, se é legal, o que ela está fazendo, se é securitização. Você não tem uma fábrica de criar golpe. Exato, assim, tem todo um processo de diligência para poder aceitar clientes dentro dessa linha de produto, né? Então é uma linha de produto que a gente também tem e é totalmente interligado, é um ecossistema. Single sign-on completamente, uma conta num lugar, o usuário conseguiria acessar tudo. Se tiver token na tokenização, ver também no outro lado. Aí também tem a plataforma de NFTs para fazer emissões de NFTs, vender, comprar, colocar experiências ali dentro e um gateway de pagamento que a gente acabou desenvolvendo também, né? E aí o nosso gateway de pagamento ele aceita tanto token quanto também Fiat, cartão de crédito, Pix. Então a gente provê, por que eu falei soluções financeiras para economias tokenizadas, né? Isso é uma coisa que eu tenho falado bastante porque as nossas soluções elas não são necessariamente só para tokens ou só para blockchain no sentido de tokenização em si. Até porque você está falando de muita coisa que envolve front é Web 2 e está tudo bem. Exato. A gente tem, por exemplo, na nossa carteira também a parte de banking, de carteira digital. Então você consegue fazer depósitos, fazer Pix, pagar boletos, todas essas transações conectadas em diversos Banking as a Services, que a Axia é parceiro oficial, desde Cellcoin, Hyperbank, Ubank, vários. E também já tem interligado com a YC, por exemplo, com a IDWall, onde também somos parceiros oficiais e outros. Então, assim, eu não estou só no mercado de tokens, eu também vendo soluções para alguém que quer ter um banco digital, alguém que quer ter alguma coisa na linha. É interessante, porque se você juntar tudo isso, é como se você vendesse o carro completo. Mas se a empresa precisa, você vende só a roda ou o volante e está tudo bem. Exato. Até porque você tem ideia do que é o carro completo. Isso que é importante, né? Quando eu vejo algumas empresas que providenciam uma solução, independentemente se é white label ou não, mas que não conhecem a trajetória inteira. Então eles tentam te encaixar, você fala tudo que a tua empresa faz, não, mas a gente consegue resolver esse tipo dos 100%, esses 20% a gente consegue resolver. Tá, mas e o resto? Sim. Vai conversar bem com o teu sistema? Não vai conversar bem? Por isso que eu gosto da MetaMap, né, que é o nosso parceiro aqui na CoinLivre, com a solução de KYC, de 2FA, etc. São os mesmos que prestam serviço, inclusive, para a própria Nova Dax, etc. Porque eles entendem isso como blocos que, vistos de uma maneira geral, tem a solução completa. Se você precisa de algumas coisas, não tem importância, mas o ponto é eles entendem a solução completa. Eles sabem que eles precisam integrar cada uma daquelas partes, que o compliance de uma empresa como a nossa vai pedir que isso seja necessário, não fazer internamente, fazer de uma empresa terceira e assim por diante. E me incomoda quando você vai para esse mercado e começa a ver especialistas falarem que são muito bons em uma coisa, mas quando você vai falar com eles da tua dor, ele não tem noção qual que é a tua dor. Ele finge que entende, achando que o que ele desenvolveu é o ó do ó, só que na prática, cara, ele pode até resolver aquele teu problema, só que ele não resolve a dor. Exato. São coisas diferentes. Sim. São coisas diferentes. Como é que você resolve Bom, levei um tiro no peito. Como é que você resolve? Bom, você pode matar a pessoa, tá resolvido, ela não vai sofrer mais. Ela vai ficar feliz com isso? Não necessariamente. Mas eu acho isso uma coisa muito legal. É estúpido, mas é muito verdade isso, cara. Eu particularmente, eu gosto muito da minha jornada em empresas institucionais, como a parte da Bradar, com a Embraer e na Ericsson, porque isso me trouxe uma visão diferente dessas coisas, né? Então, quando eu estava lá, eu era arquiteto de produto, né? Então, o cliente, eu sentava na mesa com o pessoal da operadora
operadora telefônica, ele falava qual que eram todas as necessidades dele, e eu tinha que projetar como aquilo seria feito. De cima para baixo. E passar por diversas etapas com várias equipes para definir que aquele era o caminho. Então você vai calejando. Né? O Fábio deve estar no 7º andar agora, mas depois a gente conversa, você passa no RH, que a gente está precisando de uma... Tô querendo arquiteto de sistema para cá. Olha só, não, mas olha que interessante. Saiu agora recentemente o primeiro livro, acho que do mundo, sobre esse mercado de criptoativos, tokenização, você leis, está falando do tijolo baiano? Isso, o primeiro. Nós estamos na frente aqui de um cara que ele participou, foi engenheiro-chefe do IBIX. O primeiro projeto brasileiro aí que teve um boom, que apareceu. Ou seja, nos livros de história, esse cara tá na história. Ele tá na história, do negócio. Parece o Steinhoff, né? O Gui é a mesma coisa. As primeiras blockchains privadas da América Latina foram ele que fez, na mão. Sim. Nós estamos com um cara aqui que... Muito legal. Da história de verdade. Show de bola. E me diz uma coisa, como é que tá a empresa hoje? Tá lucrativa? Não precisa entrar no detalhe se não puder, mas tá indo bem, tá lucrativa? Em relação aos seus planos, qual que é o próximo passo agora, próximo ano? O que vocês pretendem fazer? Legal. Assim, a gente vem crescendo, né, ano a ano. Então, começou eu em janeiro de 2020, né? Agora a gente tem 24 pessoas dentro da empresa. Então, tenho área de tecnologia, portfólio, segurança. Inclusive o Kleber, que é o head de segurança da empresa, eu tirei ele lá da XP como head de segurança para vir para dentro da Axia e tal. Então, a gente está crescendo. Mas patrocina nós. A gente tem bons relacionamentos com o pessoal da Stage também, da XP. Assim, a gente está crescendo, né? Meu objetivo é me fortalecer mais dentro do mercado, né? Principalmente, né? Mais as soluções para poder escalar aqui dentro do Brasil e poder levar as soluções também aqui dentro da América Latina. Pô, tomar um shotzinho de cafeína para poder falar... um pouquinho mais rápido, tá ligado? Que a gente fica com ansiedade ouvindo. Se o moleque programar com a mesma velocidade, não sai um ano a solução. Pelo amor de Deus. Não dá, a minha ansiedade me corrói. Mas foda. Eu tô acabando de fazer as frases dele já faz 55 minutos aqui. É foda. A ansiedade é foda. Cara, programar é muito divertido. Você vai estar nos eventos agora? Desses próximos dias? Não, vou ter que voltar para São José. Próximos dias. Temos 3 meses aí com 125 eventos que eu nunca vi, velho. Eu vou Rio de Janeiro, 7 eventos em um mês e meio. Eu vou estar no evento da Startse que tem agora, acho que é final de maio ou abril, e também vou estar no Beat Sampa em junho. A gente também. Agora que a gente vai começar a participar mais de eventos e estar mais dentro da comunidade mesmo, né? Eu falo que assim, esses 3 primeiros anos eu estava muito operacional. Então, assim, a gente estava vendendo, estava operacionalizando e tal. Agora que a gente está na fase onde eu estou conseguindo olhar mais para a estratégia, mais para o comercial e outras linhas, né? Como fundador. Então, agora eu vou começar a participar de eventos, vou participar da comunidade, vou começar a falar. Inclusive, o pessoal do Bitsamba pediu o Media Kit aqui nosso para a gente poder transmitir o evento inteiro ao vivo, cara. Vai ser muito legal esse evento. O evento todo vai ser muito legal. Aproveitar o Ibope que a gente está tendo aqui. Oi? A Axia está como patrocinador, né, do evento. Opa, sim, boa. Vou falar que a gente tem apoio então. É isso. Sim. É mesmo? Você tá com a Axia, tá patrocinando lá? Não sei, tô descobrindo agora. O marqueteiro que tá falando. Pô, e o marqueteiro tá de olho com hoje, como podcast que tem o maior número de transmissão ao vivo. Pô, marqueteiro, vou falar pra você. Até esse episódio do mundo top 10 é nosso já. Ô, Jorge, mas vamos lá. Nosso tempo não é muito longo, é curto. Porque você chegou atrasado, tá? Não, então também tá mais curto ainda. Também, o trânsito aqui não coopera também. Mas qual que é a pergunta final? Eu acabei de fazer, eu pensei que já era final. Ah, já era final? Que milagre! O Jorge hoje tá tranquilo? É que eu que apresentei, eu tenho que olhar pra esse negócio, com o reloginho pra tentar ter que dar uma de você, eu fico todo ansioso. Não, então agora é com o Matheus, então. Matheus, o negócio é o seguinte. Parte final do nosso programa. E é a parte assim, a câmera em você, microfone é seu, fala do que você quiser falar, quiser anunciar curso, quiser anunciar empresa, fazer agradecimento. Nossa senhora. É seu. O pessoal do Venvance que patrocina esse menino e o pessoal dos cannabis que dá pra mim, porque tá difícil aqui. Tá aqui. Vamos lá, vontade. Legal. Bem, assim, primeiro eu queria agradecer, né, por já estar aqui, poder compartilhar um pouco com vocês da trajetória. Se puder deixar alguma mensagem só para as pessoas, eu queria poder falar para
confiarem nos seus sonhos, acreditarem no seu propósito, que a vida é muito importante para poder, e a gente tem que impactar sempre as pessoas, poder fazer a diferença. Tem um mar de soluções e necessidades por aí no mercado, seja com blockchain, seja com outras áreas. Se você for a fundo, você vai conseguir, só precisa continuar. Ah, que bonitinho. Ele achando que aqui é inteligência limitada. Pra mandar o pessoal uma merda, não pra mandar uma mensagem bonitinha. Pô, vô, vai pegar mal, né? Vai falar, o que você tá fazendo, velho? Você tá coibindo os seus entrevistados? Senhoras e senhores, esse foi o Matheus Santos. A gente entrevistou aqui um cara que faz parte da história. No futuro, não muito longevo, você vai ouvir muito dele nos livros de história. Fez parte da história aí nos principais desenvolvimentos. É um cara, mais um nome sensacional. Deixar os arroba aqui dele. Todos os arrobas, os links, tudo tá na descrição. Inclusive também do nosso patrocinador. Falou da Coin Livre hoje? Eu falei, mas você não tava, tem que falar você também, senão não pega a cota. A Coin Livre também, nosso patrocinador oficial. Deixar um grande abraço. Alô, Fábio, muito obrigado. O link também tá na descrição. E é isso, né, Jorge? Fala um tadinho que não tá aqui. Tá com as costas todas ferradas, ele não tá nem andando hoje, falando sério. A idade é complicada, né? Que sacanagem. Você aqui é o bilionário de 35 anos, o Fábio tá com 48, tá todo fudido lá em cima, né? Sacanagem. Depois a gente perde o patrocínio e não sabe por quê. Mas é isso, pessoal. Mais um grande programa pra vocês. Esse foi o nosso MetaCast de hoje. E até mais. Até mais. É isso aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu.